Boa noite a todos. Inicialmente, nossas desculpas, que houve um pequeno imprevisto, mas que foi rapidamente sanado. E é com muita satisfação que nós vamos dar início a essa sessão cultural da Academia Paraibana de Medicina, que terá como palestrante o professor Dr. Malaquias Batista Filho. Eu quero inicialmente saudar os componentes da mesa, Gilberto, Fernando Cunha Lima e o nosso palestrante Malaquias Batista, e desde já agradecendo seu interesse, a sua disponibilidade de vir até aqui para transmitir um pouco da sua vasta cultura médica. O Dr. Malaquias Batista é paraibano de Umbuzeiro, se formou em 1961 e depois foi para Recife, trabalhou aqui na União, junto com o Juvencio, foi editorialista da União, e durante o período de sessão passou por dificuldades e foi para Recife. Foi aluno do professor João Medeiros, que tinha uma grande estima por ele. Não vou me alongar, porque o nosso secretário vai resumir o seu currículo, mas Dr. Malaquias foi para Recife, trabalhou com Josué de Castro e Nelson Chaves, e lá desenvolveu uma profícua atividade científica, publicou cerca de 78 livros e algumas centenas de trabalhos. E, apesar de aposentado, é professor emérito da UFPE, continua orientando teses de mestrado e doutoramento. Bom, eu quero agradecer a presença de todos e passo a palavra ao a Fernando Cunha Lima, que vai coordenar esta mesa. Boa noite a todos. Estou aqui para apresentar o professor e vou citar um resuminho de tudo que ele já fez. Gilberto depois vai falar alguma coisa. O Dr. Malaquias, como o João já falou, é emérito, professor da Universidade Federal de Pernambuco, tem o doutorado em saúde pública pela Universidade de São Paulo, bolsista do CNPq e membro do Conselho Nacional de Saúde Alimentar, o CONSEA, por 2 gestões seguidas, é ex-consultor da FAO, da OMS, da Unicef, para missões especiais em países da África, América Latina, incluindo o Brasil, ganhador do Prêmio Nacional de Segurança Alimentar da Fundação Bung, atualmente é docente da pós-graduação em Saúde Integral, Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Filgueiras, o IMIP, e tem experiência na área de nutrição, com ênfase na epidemiologia da nutrição, atuando principalmente nos seguintes temas: estado nutricional da população, anemia, deficiência de vitamina A, alimentação e meio ambiente, políticas e programas de nutrição. Esse é o nosso palestrante. Passo a palavra ao Gilberto para tecer alguns comentários sobre o restante de sua vida. O professor Malaquias Batista formou em 61, como disse o nosso presidente, e na época eu fui ler detalhadamente sobre a vida do Malaquias. Me interessou muito pela sua magnitude de trabalho, magnitude humanística para trabalhar com a saúde pública. Então, em 1961, que ele concluiu, mas antes ele trabalhou na União com o Juvencio, com o Erivaldo do Egito, e estava em dúvida se fazia ou não medicina ou jornalismo. O pai dele queria que ele voltasse para ser prefeito em Umbuzeiro. Porém, ele lendo o livro de Josué de Castro, Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, livro esse que inclusive meu pai tinha, e eu na época até dei uma folheada, eu menino ainda, aí ele decidiu fazer não medicina, mas não clínica, dedicar-se à saúde pública. Ele tem uma intensa produção acadêmica,
tanto na área de ensino, na área de pesquisa, principalmente, pesquisas avançadas, não somente no Brasil, como também no exterior, na África e na América do Sul, e também na área de extensão universitária. Ele tem... aconteceu o seguinte, na época de estudante, ainda dizendo, ele disse que os professores que ele mais gostou foram Antônio Dias, pelo modo como tratava os pacientes, o professor Bezerra de Carvalho, pelos altíssimos conhecimentos, e o professor Eugênio de Carvalho Júnior, que gostava muito de biologia e gostava de nutrição. Interessante que ele fez até um trabalho com o professor Eugênio de Carvalho Júnior, lá no grupamento de engenharia, fazendo coleta de sangue dos recrutas e coleta de sangue dos que estavam trabalhando do hospital do grupamento de engenharia, para poder fazer o perfil de proteína daquelas pessoas. Foi o primeiro trabalho, já naquele tempo ele já tem interesse nessa área. Formando, ele ficou trabalhando aqui no Sandu e na UFPB. Porém, com o golpe de 1964, ele que era militante político, ele teve que cair fora. E foi para Recife tentar aventurar um emprego lá. O pessoal não sabia que ele pertencia às Ligas Camponesas. Porém, o professor Nelson Chaves, entendeu? Abriu as portas para ele. E ele concluiu lá o primeiro curso de especialização em nutrição. Fora isso aí, eu queria complementar que o professor Josué de Castro foi fundamental, pessoa fundamental para ele poder fazer o curso de medicina e se dedicar a essa área. O professor Nelson Chaves não tinha nenhuma militância política, porém depois que o professor Malaquias foi trabalhar lá, ele começou também a adotar uma política visando uma política de saúde para a população. Bem, apenas complementando o que Fernando disse, ele é orientador de inúmeras teses e mestrados, vários capítulos de livro, bancas examinadoras, centenas de artigos publicados, e mais ou menos isso aí. Eu tinha mais coisas a dizer, mas já está o horário adiantado, então eu gostaria de agradecer. Muita honra, né, professor, ter aqui o senhor aqui presente. Muito obrigado. Pois é uma honra muito grande. Eu queria só acrescentar um título. Ele recebeu, em dezembro do ano passado, uma comenda do Conselho Federal de Medicina, a comenda Zilda Arnes, de quem ele era grande amigo, e eu tive a honra e o privilégio de fazer a entrega lá numa sessão solene do Conselho Federal de Medicina. Bom, então, nós estamos já com a hora um pouco avançada, e eu passo a palavra ao coordenador da mesa, Fernando Cunha Lima, e que naturalmente vai ceder a palavra ao nosso palestrante para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Eu só tenho que pedir ao professor que nos brinde com a sua capacidade e a sua ciência. Bem, o tema está aí, né? Transição nutricional, antecedente, conceito, consequência e perspectiva, por conseguinte, um âmbito de abrangência muito grande. E por conta disso, nós fomos um tanto ousados no sentido de mostrar que o processo de transição existe no mundo em vários aspectos, inclusive um deles é a transição nutricional, e colocamos isso daí como uma forma de dizer que o contexto da transição está no próprio universo. Nós poderemos dizer que existe uma versão transicional que é do próprio universo, a transição cosmológica. Então, se nós olharmos esse diapositivo daí, vemos que aconteceu há qualquer coisa de bilhões de anos uma grande explosão. Nós poderíamos representá-la como o Big Bang, me parece um pouco de filme americano, ou melhor ainda, o Big Boom, que seria, de fato, a denominação mais correta. Então, essa imagem da explosão está representada aí, e muito provavelmente
toda a energia que existia no universo estava acumulada. Tem que se aceitar um pouco essas coisas que parecem um pouco lendárias, não é? Que estaria concentrada numa massa equivalente à cabeça de um alfinete. Então, a grande explosão vem disso daí e criou tudo, segundo os evolucionistas, né? Há qualquer coisa de 24 bilhões de anos, o Sol, 10 bilhões de anos depois, se formou e está aí numa versão artística. A Terra já é bem mais nova, 4,4 bilhões de anos, certo? É o nosso planeta, certo? E o DNA apareceu cerca de 1 bilhão de anos depois. O DNA, logicamente, deve ser tomado como o início das formas de vida. Existe uma tentativa de explicação, porque na Terra e porque nesse tempo, em determinadas condições, mas nós teríamos que alongar muito tempo e já estamos atrasados, não tem mais sentido. Agora vamos pular diretamente, sem considerar as grandes variações da vida, mas pegar um caminho que dentro desse DNA dá origem ao homem. Vamos esquecer outras espécies. Então, há 2,5 bilhões de anos aparecem os chamados grandes símios. É claro que o precursor mais remoto ainda punha, ele está lá por trás, né, punha as mãos no chão, e foi a liberação das mãos que, em grande parte, permitiu que se criasse o artesanato, que manipulasse a natureza, desenvolvesse a tecnologia. Mas ele passa uma fase de... Olha, eu não vejo bem, não ouço bem, por conseguinte, estou aqui em período, não quero exagerar tanto, mas em período terminal. Mas quando depois aparecem os chamados hominídeos, entre 100 a 30 mil anos antes de Cristo. Então, na escala filogenética e ontogenética, já representa uma fase de evolução relativamente bem adiantada, porque 30 mil anos antes de Cristo ele já estava aí na Terra. Bem, nós vamos depois repetir novamente esse quadro por uma necessidade, mostrar uma nova versão desse homem que existe hoje, o chamado Homo hominis. Bem, e aparece o Homo sapiens, 12 mil anos antes de Cristo, e não se sabe bem se ele desapareceu, porque era geneticamente dotado de recursos biológicos superiores, ou simplesmente porque era um mau caráter, e aproveitou o uso das armas para eliminar outros competidores. E com 5 mil anos, a coisa já fica facilitada, porque aparece a história, e que, apesar da grande dificuldade que foi interpretar os documentos escritos, que eram mais antigos, mas, de qualquer maneira, a história já abre o livro que permite o conhecimento do que nós somos hoje. Bem, nós poderemos falar numa transição física que está representada nos precursores do homem, até o homem em sua versão antropológica, de antropologia física e cultural mais moderna, não é? Então, lá estavam os precursores mais atrasados, aí já aparecem as armas
que provavelmente na história da evolução humana foi um retrocesso, aí a paz já começa a desaparecer, aí aparece a lança e na frente o chamado Homo videns. A nossa cabeça atualmente pode ser representada simbolicamente por uma televisão. São as imagens que nós temos hoje, são trazidas fundamentalmente através da televisão. E claro que tem uma série de consequências que nós possivelmente vamos passar muito rapidamente sobre isso. Então, aqui já é uma imagem do filme de Carlitos, Tempos Modernos. Ele está aí metido nas engrenagens de uma máquina, não é? E, logicamente, que essa imagem é bem acima dos tempos históricos que estão representando. A imagem de Carlitos representada nisso daí começa, aparentemente, pela imagem, de forma muito recuada. Ali deve ser qualquer coisa como 10 milhões de anos. O progresso do homem foi muito lento durante muito tempo, certo? Até que, num determinado momento, em torno do fim da Idade Média, era a chamada Grande Noite da Idade Média, que durou aproximadamente 1000 anos, aparece a Renascença. Isso é mais ou menos em torno de 1460 anos, e a curva que representa a antropologia cultural passou a se inclinar com uma velocidade muito grande. Ou seja, nós hoje, num tempo histórico relativamente curto, temos uma densidade de acontecimento muito grande. Numa imagem que é efetivamente, tecnicamente errada, a gente tem a ideia que atualmente o eixo dos Y, o eixo dos eventos, o eixo dos impactos, o eixo dos desfechos está puxando o próprio eixo do X. Eu me lembro que um colega meu, ele fez o curso de Direito, era um cara genial, Vanildo Brito. Ele disse, olha, a história está se dobrando sobre si mesmo. Logicamente, era uma imagem que ele apresentava, mas dá a impressão de que essa curva, num pequeno espaço de tempo, entre o ano 1460 e o ano 2000, os fatos se aceleram com uma rapidez tão grande que um ano tem um conteúdo de acontecimentos históricos correspondente a 50, 100 anos anteriores. Esse é o processo de aceleração cultural. Bem, vamos em frente. Agora nós já entramos numa fase, vamos dizer, mais propriamente técnica dessa apresentação. Se bem que as fases anteriores, mesmo pelo fato de que as margens de certeza não são muito seguras, mas nesse gráfico nós já começamos a perceber o processo de transição usado na área de saúde, a chamada transição epidemiológica. Tem um tempo muito remoto, e essa pega fases da vida humana que estariam representadas naquelas outras projeções, e ainda uso muito o termo projeção, e sem dúvida é um passadismo. Mas o que chama a atenção, eu faria questão de pontualizar esse aspecto, N representa natalidade e M representa mortalidade. Durante muito tempo a população humana não cresceu porque tinha
um alto coeficiente de natalidade, mas ao mesmo tempo alto coeficiente de mortalidade. Então praticamente as duas curvas ficaram empatadas durante muito tempo. Até que num momento o homem começou a domesticar a natureza, a plantar e domesticar assim as plantas, a criar animais e domesticá-los, e o simples fato do homem incorporar o burro aos métodos de produção, os cavalo, o boi, etc., fez com que a produção do homem se tornasse 8 vezes maior. Foi um salto tecnológico muito considerável quando o homem saiu da força dos seus bíceps para a força dos animais. Isso permite uma oferta de alimento bem maior e a fome vai diminuindo. As doenças carenciais vão diminuindo. Naquela primeira fase de linhas paralelas, natalidade elevada e mortalidade elevada, predominavam fundamentalmente as doenças carenciais e as doenças infecciosas. Era um consórcio epidemiológico, não é? Entre as grandes epidemias de fome e as grandes epidemias das chamadas pela Bíblia de doenças pestilenciais. Aliás, a Bíblia relata isso e provavelmente o José de Castro considera isso já como o primeiro documento escrito que trata de um aspecto epidemiológico, incluindo a questão da fome. Bem, e entra uma fase 2. A mortalidade começa a cair. Essa linha vermelha que se flexiona para baixo. E nesse momento, e bem antes, já existia um religioso, um monge, não sei se beneditino ou não, que ficou a se preocupar pelo fato de que corria-se o risco de que aumentasse muito a população humana. Isso corresponde à fase 2 da chamada transição. Ele deve ter uma série de problemas de consciência entre o seu conhecimento técnico dos fenômenos. Ele é o fundador da demografia, que é um pré-fundador da própria epidemiologia. E ele ficou assombrado com essa fase e achava que uma boa pedida era a continuação das doenças e a continuação das guerras para diminuir o crescimento populacional. E no momento, o José de Castro cai em cima dele e diz que o que controla o crescimento populacional é exatamente o bem-estar, é o progresso. A solução não seria guerra e doenças para que não se morresse de fome e para que a humanidade não entrasse numa fase explosiva de crescimento. Então, entra a chamada fase 3. Na fase 3, essas duas linhas passam a ter um comportamento diferencial. Está representado ali, eu acho, em amarelo, se é que meus olhos não estão me comprometendo a visão. Aí começa a cair também a mortalidade. E esse é o período de transição que o padre Malthus, ou o monge Malthus, ficou muitíssimo preocupado. Esse losango daí, não é, foi a dor de cabeça do Malthus. Né? Ele não viveu até chegar à fase 4, mas na fase 4, novamente, natalidade e mortalidade se aproximam. Então é curioso que nos tempos modernos, na fase 4, reproduz-se um paralelismo de fatos demográficos, natalidade e mortalidade, que tinha acontecido milênios antes. Só que agora com característica bem diferente. Na nova fase,
a natalidade é baixa, existe uma série de meios de controle de natalidade, então ela caiu muito e a mortalidade também caiu muito. Atualmente, curiosamente, depois nós mostramos os gráficos sobre pirâmide demográfica, as pirâmides demográficas, a população crescia a partir da base para cima. Tanto que os velhos de 80 anos, eu sou um desses casos, eu estou abusando, já cheguei em 84, parecia, no fim, aquele bolinho de cereja que está no alto de um bolo, certo? Então, aqui, atualmente, o modelo paralelismo da curva epidemiológica ou demográfica que é precedido desse momento de transição apresenta uma natalidade decrescente a ponto de que a tendência, o Brasil mesmo dentro de 15 anos mais ou menos, não digo isso com muita precisão, vai passar a ter um crescimento demográfico negativo, certo? E atualmente, o que faz com que a humanidade cresça são fundamentalmente os velhos. É um fato curioso e essa inversão de tendência que aconteceu entre aquele início da curva e o fim da curva, que são iguais como fatos geométricos ou como desenho, mas que são muito diferentes em termos de interpretação do processo de saúde e doença. Tá? Passando para o seguinte. Bem, e aí estão essas duas curvas muito conhecidas. Uma, primeiro, que é a chamada pirâmide demográfica, em que a grande base estava representada pelos jovens, menores de 5 anos, de 10, 15 anos, certo? Até que iam escapando pouca gente e, no fim, era um percentual baixíssimo que chegava aos 80 e poucos anos. A curva se inverteu. A curva se inverteu. A ideia que se tem é que se trocou a barra de baixo, que era representada pelas crianças, pela barra de cima, que é representada agora pelos velhos, certo? Então, é uma inversão. É um dos aspectos da transição que nós estamos vivendo. Poucos nascimentos aqui embaixo, poucos nascimentos lá em cima, mas uma longevidade que cada vez se acentua mais. Infelizmente se diz que existe muito mais geriatria do que propriamente gerontologia, ou seja, os estudos para entender o processo de envelhecimento são ainda poucos, mas sem dúvida eu acho que caminham para uns desfechos interessantes. Eu creio que aqui não está, até mesmo porque tem pouca gente com menos de 20 anos de idade, mas eu acho que aqui não está quem vai viver 150 anos. Mas a previsão é de que seja, que se chegue a 150 anos. Até mesmo porque, na escala animal, a vida dos mamíferos, e nós voltamos novamente a ser mamíferos, desde que os hábitos alimentares passaram a ver a vantagem do aleitamento materno, certo? Mas de que os mamíferos têm geralmente uma sobrevida natural. É claro que os fatos que acontecem, o leão que morre jovem, apesar de ser forte, mas as condições em que ele vive dentro do seu meio, mas o que acontece... Sim, nós vamos... recuperei
minha memória. Aqui e acolá eu tenho os lapsos e, por sorte, eles vêm, ainda há tempo, não a ponto de pegar um táxi na hora e chegar aqui na hora, não é? Mas pelo menos de lembrar fatos desse tipo. Mas de que a vida dos mamíferos é um múltiplo de 8 vezes o seu período de aleitamento, o seu período de duração do aleitamento. Então, o homem, nessa comparação, leva uma desvantagem muito grande. E por que isso? Quais são os fatos que estão fazendo com que o homem tenha, comparativamente, uma vida mais curta comparado com a vida natural dos mamíferos? Esse é um campo de hipóteses a ser explorado pela gerontologia no futuro. Existem algumas pequenas observações. Na Itália, a Itália tem uma zona rica, que é o norte da Itália, certo? E tem uma zona pobre, que é o sul da Itália, certo? É a Bota, é a Sicília, a Sardenha, certo? Mas na Itália a mortalidade infantil é muito baixa e a pirâmide populacional cresceria porque as crianças praticamente não morrem. No entanto, no sul da Itália, a mortalidade infantil é bem mais elevada. Então, o que se diz era que uma boa pedida era que os homens nascessem no norte da Itália e se transferissem para o sul, porque teria a chance de chegarem a um tempo de duração mais longa. Mas outro fato é de que existe o Vale da Longa Vida no Equador, e depois verificou-se que o segredo da longa vida é que os montanheses vivem lá em cima, mas apanham água lá embaixo, porque não tem água lá em cima, e fica lavando e trazendo água. Então, muito provavelmente, a atividade física joga um papel importante no processo de longevidade. Tá? Bem, vamos ao seguinte. Bem, com o risco de estar construindo gráficos que são um tanto futuristas e sujeito, logicamente, a relâmpagos e trovoadas, esse seria o gráfico da transição nutricional. Nós colocamos esse gráfico, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fez uma edição especial e me pediu que escolhesse 4 outras pessoas para fazer o encarte sobre o problema alimentar e nutricional do mundo. Então, em termos de nomenclatura médica, existe uma fase inicial de processo agudo de desnutrição e grave, com mortalidade muito elevada, que é o chamado Kwashiorkor, ou desnutrição edematosa, e que foi descrito em 1934. Ou seja, efetivamente não existia uma preocupação muito grande de se ver os problemas nutricionais. Depois aparece com uma tendência epidemiologicamente dominante o chamado marasmo nutricional, ou também chamado Kwashiorkor seco. Esse já é a forma mais crônica de desnutrição, certo? E depois dessas 2 fases que vitimavam, sobretudo crianças, começa o problema do sobrepeso, obesidade lá no adulto. Então, a gente tem um polo em que está representada a criança com risco elevado, não é? E o outro polo já do sobrepeso e obesidade nos adultos. Isso tem uma consequência que eu não sei se vai dar tempo para falar hoje, da chamada dupla carga de doença. A dupla carga de doença é uma situação em que as mães
tem sobrepeso, obesidade, e a criança ainda tem um testemunho de desnutrição, o atraso do crescimento estatural. Então, o retardo estatural se prolonga até um determinado momento, e aí a outra vertente da curva seria representado pelo aumento do sobrepeso e obesidade, não somente em adultos e em velhos, porque antigamente o sobrepeso e obesidade era uma doença de quem era rico e velho, certo? Hoje está sendo um problema de quem é jovem e, crescentemente, de quem é mais jovem. As doenças crônicas não transmissíveis, depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, então aparece o sobrepeso e obesidade vitimando praticamente toda a espécie humana, certo? Aparece acoplada a isso a epidemiologia das doenças crônicas não transmissíveis, que depois vamos mostrar, praticamente como satélite, fundamentalmente, do sobrepeso e obesidade, da vida sedentária. E no branco, não tive coragem de colocar cor nessa última casela, que ela é puramente conceitual, uma fase em que nós teríamos a paridade entre o genótipo e o fenótipo. Então, nós deveríamos chegar a uma determinada fase em que o programa genético de cumprimento, de crescimento, de desenvolvimento é inteiramente cumprida, e nesse momento, seja a bagagem genética, seja a morfologia e a fisiologia corporal, o desenvolvimento estariam praticamente em empate. Isso implica um erro de natureza fisiológica, de natureza de teoria de conhecimento, como é que se diz, vou me esquecer dessa palavra, espero que depois ela apareça, de epistemologia. Certo? Nós estaremos cometendo erro de epistemologia no momento em que admitimos que as coisas vão parar. E o processo de transição à vida como um todo provavelmente não para. Então tem embutido na própria representação gráfica dessa paridade entre o genotipo, o genótipo e o fenótipo, esse erro, e por isso ele se mantém em branco. Na verdade, é que a coisa não vai parar aí. Esse é o que dá para perceber de uma forma muito clara. Bem, mas esse seria uma linguagem um tanto esquemática, em alguma coisa que começa em 1934, por coincidência, quando foi descrito o Kwashiorkor, e por azar foi o ano em que eu nasci. Certo? Vamos ver a etapa seguinte. Olha, essa representação é um tanto artificial. Sempre que nós trabalhamos com linhas retas, as linhas retas não existem propriamente na biologia. Mas esse é o gráfico que demonstra a simetria da chamada transição epidemiológica. Então, nós temos uma fase em que predominavam as doenças infecciosas as doenças infecciosas e as doenças nutricionais, e em que a obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis tinham uma representação epidemiológica gráfica. E a combinação desses dois valores, um que vai diminuindo e outro que vai crescendo, se encontram num ponto que seria o centro da própria transição, numa concepção um tanto conceitual ou teórica.
e a coisa evolui até que, num determinado momento, nós temos sobrepeso, obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis lá em cima e a desnutrição lá embaixo. Esse cruzamento, como se fosse uma cancela de dois fenômenos de tendências diferentes, seria a representação um tanto concebida a bico de pena, a bico de pincel, do que seria a transição epidemiológica. Bem, mas é imaginar o centro e o cruzamento desses dois pontos como o elemento central do processo de transição. Isso aí é ideografia, como está representado lá em cima. Podemos passar o seguinte. Bem, isso há algum tempo, com algum sacrifício e com muitas deformações, nós escrevemos a partir de um modelo inicial que aparece no livro de José de Castro, Geografia da Fome, aparece um mapa das carências nutricionais do Brasil. E nós começamos a montar um gráfico de como os fenômenos evoluem ao longo do tempo, centralizando em determinados pontos inquéritos que não foram feitos rigorosamente nesse tempo. São aproximações um tanto artificiais. E o que chama a atenção é que o sobrepeso, obesidade cresceu de uma forma notável, e aquela outra que no gráfico de Barro estava representando até aquele ponto lá em cima. É isso na população adulta. Tudo indica que nós vamos ter uma parada na evolução do sobrepeso e obesidade. No mundo inteiro é possível que o máximo de sobrepeso e obesidade aconteça em 80%, e 20% da população teriam relações corporais normais, certo? É uma regra de jogo um tanto pessimista, porque sobrepeso e obesidade tem uma consequência séria, como nós vamos ver depois. Bem, em relação a menores de 5 anos, olha esse gráfico, tem, além do defeito de concepção, tem um defeito de representação, porque são 5 fenômenos e estão listados como A, B, C e D apenas 4. Mas o que é que chama a atenção? Cresceu até a ponto da gente não saber, tudo indica, vai parar, o problema do sobrepeso e obesidade, certo? Que faz parte de um possível homem, que é o chamado Homo sedentários. Criou-se essa denominação porque, em termos de representação de estilo de vida, é o que chama mais atenção. Esperamos que o homem sedentário tenha, pelo menos em termos gráficos, as suas décadas contadas para a sorte da humanidade. Certo? Bem, então, tem um outro gráfico que seguiu durante muito tempo o gráfico do sobrepeso e obesidade, que foi o gráfico da anemia. E esse é curioso no processo de transição, porque a anemia é um dos problemas mais conhecidos da nutrição, e é aquele que ainda permanece nos tempos atuais, até que começou a curva, mais ou menos em torno do ano 2000, uma curva descendente. Muito provavelmente por conta de um repórter, o Marcelo Canella, que fez uma reportagem chamando a atenção
para por que era que existia tanta anemia ainda no Brasil. Nesse momento, o ministro da Saúde, já candidato a presidente, sempre que as pessoas são candidatas a presidente, se tornam excessivamente bondosas, não é? Se tornam magnânimas. Então, ele disse, por que existe esse problema crescente no Brasil? Bem, já falou há muito tempo que tem solução para isso. Uma delas é enriquecer as massas de uso muito comum com ferro e com folato, certo? Então, nesse tempo, a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, fez uma reunião em Brasília com os industriais, uma resistência muito grande dos industriais por conta da palavra enriquecer alimento. Porque em termos de imagem, de marketing, enriquecer alimento significa que o alimento antes era pobre. E isso pesa na imagem dos alimentos. Então foi uma luta grande para que eles aceitassem o processo de enriquecimento obrigatório. Eles queriam que fosse optativo. E eu me lembro que uma das irreverências que eu tive a ousadia de apresentar era, olha, sim, e que isso era negócio para Cuba ou para a China tornar as coisas obrigatórias. Eu disse, bem, as coisas vão se tornar democráticas quando a anemia no Brasil estiver afetando mais de 50% da população. Aí, pelo menos, em termos de prevalência, isso será democracia. Depois, no expediente da tarde, já ficaram convencidos de que, de maneira, existiria um interesse muito público, muito grande no enriquecimento de alimentos, que já era praticado em vários países do mundo, inclusive no próprio Estados Unidos, que seria a pátria, em termos políticos, de representação do chamado liberalismo. Bem, essa curva chegou a dados de 2005 e 2010 e ela parou. Já tem um grupo de São Paulo que avança com dados mais atuais a evolução dessa curva, a evolução temporal dessa curva, com a representação dos diversos problemas carenciais misturados ao sobrepeso, obesidade, como as grandes tendências epidemiológicas que, ao longo do tempo, demarcam a evolução dos problemas que nós estamos vivendo. Esse é um parágrafo que eu coloquei já hoje, que ele caiu de paraquedas aí dentro. Mas o Brasil desencadeou uma discussão muito grande no mundo sobre os chamados alimentos ultraprocessados. E o alimento ultraprocessado, quando 60% do valor calórico dele é representado por recursos de tecnologia industrial, certo? Então, os alimentos devem ser fundamentalmente naturais, complementados, porque não se pode ser tão puro por processos industriais, mas complementados. Mas, no entanto, atualmente, e isso envolve muitos interesses da indústria, certo? Porque os alimentos hoje, em grande parte, são extraídos, usam e produtos extraídos de alimentos naturais, óleo, gordura, açúcar. O açúcar era muito utilizado porque dizia-se que era uma forma barata de caloria, mas uma forma também que leva rapidamente
ao sobrepeso, obesidade, e são calorias vazias. Caloria do açúcar, fundamentalmente, caloria. Mas o açúcar é bom, certo? É custoso. Em termos de papilas, estão na língua, é uma beleza. Proteínas, derivadas e constituintes de alimentos, gorduras hidrogenadas, que já são processo industrializado, amido modificado ou sintetizado em laboratório com base em matéria orgânica, corantes, aromatizantes, realçadores de sabores, tudo são formas de apelar para que o consumo aumente. Então a gente tem que ter a percepção, a consciência desse processo e a coragem de denunciá-lo. Não pode isso acontecer impunemente. E lá em São Paulo fez-se um movimento no sentido de dizer que a nutrição deveria incorporar um outro grupo, os alimentos ultraprocessados. Olha, a indústria do mundo inteiro bateu em cima, ele tinha razões fundamentalmente de ordem teórica, mas hoje ele já tem razão de ordem epidemiológica, porque também muita gente do mundo inteiro passou a estudar quais as consequências dos alimentos ultraprocessados. Até que, afinal, hoje já ninguém tem a coragem de dizer, olha, eu vou fazer propaganda de alimento ultraprocessado na televisão, se bem que ainda acontece isso. Eu me lembro do congresso em Porto Alegre, em que um cara teve a falta de vergonha, vamos dizer esse termo, que é de linguagem muito popular, de dizer, olha, o meu cachorro tem direito a ter alimentos propagados pela televisão. Por que é que meu filho não tem? Certo? Na verdade, é que por conta disso daí, da transição que nós estamos vivendo, hoje nós temos crianças com 2 ou 3 anos de idade que estão fazendo exames para ver se tem diabetes do tipo 2, diabetes do adulto. Quer dizer, o processo de transição saiu do velho e está chegando no jovem. E isso não pode ser colocado sem nenhum sinal de advertência. Mas no mundo inteiro, eu vou dizer o nome desse colega, que eu tenho um respeito muito grande dele, é Carlos Monteiro. Aí ele começou a ser assessorado pela incorporação crescente de estudos epidemiológicos, mostrando as consequências de você, desde a vida precoce até a vida mais adulta, estar com mais de 60% dos alimentos do tipo ultraprocessados. O sobrepeso e a obesidade é um dos ângulos de um grupo de doenças em que o principal provavelmente é o sobrepeso e a obesidade. E daí vem as doenças cardiovasculares, vem as doenças neoplásicas, qualquer coisa como 20%, 25% estariam relacionados com o alimento. As doenças osteoarticulares, não é? O diabetes, esse é um fato interessante. Dizia-se que os índios norte-americanos e os japoneses teriam pouco diabetes, certo? Hoje tem um estudo triangular que envolve Estados Unidos, Mogi das Cruzes, por conta da grande população de japoneses que moram lá. Eles estão tendo tanto diabetes como
em Mogi das Cruzes, no Japão e nos Estados Unidos, simplesmente porque os hábitos alimentares e os estilos de vida se universalizaram. O japonês, que, por exemplo, consumia arroz plantado ali perto de casa, certo? Uma série de coisas que eram da própria cultura japonesa. Mas o consumo alimentar, os estilos de vida se universalizaram em nome da chamada globalização. E essa globalização necessariamente não tem consequências positivas. E aí também doenças do sistema nervoso e outras doenças que acontecem em proporções menores e que não são devidamente estudadas ainda, mas que provavelmente têm como hipótese a vertente nutricional. Então, na verdade, é que nós temos agora uma representação bem mais diversificada de doenças crônicas não transmissíveis, algumas daquelas ainda não devidamente conhecidas, como é o caso da esclerose amiotrófica temporal. É uma doença que está se tornando frequente. E grande parte das hipóteses, várias já foram exploradas, estão caminhando nessa direção. Muito provavelmente o Alzheimer também. Tem uma série de pesquisadores que estão trabalhando nessa linha, porque é interessante. Até o industrialismo fez até com que vaca comesse peixe. Como os peixes eram baratos na costa do Chile, por conta de uma corrente marítima, que é a corrente de Humboldt, então era muito barato. Era interessante você dar peixe, farinha de peixe para as vacas. E então uma das coisas que apareceu é uma doença, esclerose espongiforme, que apareceram nas vacas, que não existia até então. Existia representante parecida no homem e que agora passaram também para os animais. O que eu quero dizer, como final da história, é que nós mudamos tanto desde a descrição clínica de um problema em 1934, por conseguinte, 84 anos, até os tempos atuais, quando reaparece no mundo doenças que deveriam ter desaparecido. Eu me lembro, pelo meu tempo de imprensa, e eu já entrei na fase do eu me lembro, que aparecia no jornal União um cara com peixe nas costas. Era propaganda de emulsão de Scott, ou tinha um outro produto, ou de óleo de fígado de bacalhau. Eu gostava da emulsão de Scott, porque era gostosa, e não do óleo de fígado de bacalhau. Mas isso era propagado lá na Europa, era muito propagado aqui no Brasil, até que desapareceu, porque inclusive o chamado raquitismo, que é de fato a deficiência de vitamina D, passou a ter uma outra denominação, o que se chamava criança raquítica, era a criança magra, era a criança que tinha o coxiocó seco, e uma série de erros que acontecem. Hoje está reaparecendo, depois de 50 anos, a deficiência de vitamina D na Europa. Está reaparecendo também na Europa o bócio, em grande parte porque há uma restrição muito grande, em grande parte do iodo, hoje é veiculado através do sal, e como o sal passou a ser condenado, se consome pouco sal por conta da hipertensão e começa a reaparecer a deficiência de iodo do tipo, por conta
da deficiência de iodação do sal. O que nós queremos, de uma forma que infelizmente foi um tanto tumultuada, apresentar a vocês, é mostrar esse vai e vem, e necessariamente vai e vem, que faz com que muitas doenças superadas voltem à tona e de que doenças do velho cheguem até a criança, doenças da criança vão chegar ao adulto, ou seja, nós estamos numa encruzilhada epidemiológica em que praticamente tudo é possível. E isso seria a mensagem que nós representaríamos nessa comorbidade, que são satélites do sobrepeso e de obesidade. Eu não sei se ainda teria alguma coisa. Bem, de uma forma muito rara. Um dos problemas que nós temos, nós aproximamos muito o anabolismo, que são despesas basais da própria fisiologia, do metabolismo de trabalho. Os dois estão muito próximos. Então, uma das coisas é a gente afastar o metabolismo de trabalho, aumentando a atividade física, porque a proximidade de anabolismo e catabolismo não é uma boa coisa. A segurança, isso em linguagem, vamos dizer, de metabolismo. Já um outro aspecto. A segurança alimentar e nutricional deve ter um papel central nas políticas de desenvolvimento humano. O mundo passou a praticar, sobretudo a partir do ano 2000, a mensagem do chamado desenvolvimento humano. Alguns países estão mais na frente, o Nepal é um dos exemplos. O Nepal tenta, inclusive, não se relacionar muito, porque eles estão criando a ideia do chamado felicidade interna bruta. É uma denominação que não seria muito aceitável. Mas o que eles estariam procurando seria a felicidade. Como é que politicamente os regimes seriam organizados para chegar a esse ideal, o ideal de felicidade? Bem, sim, outra aí, já é fundamentalmente política, né? É complementar o contrato social que inicia os direitos humanos há cerca de 200 anos, com um filósofo, não é, que foi Jean-Jacques Rousseau, né, pai da legislação trabalhista no mundo inteiro, e o contrato natural de Michel Serres. O Michel Serres é um filósofo francês que diz da necessidade da gente voltar à natureza. Então, nós temos um contrato social que resgata o homem social, e um contrato natural que deve ser o resgate na natureza. E ele prega grandes 5 visitas do homem para respeitar e para cultuar a natureza. Então, a junção desses 2 tipos de contrato abriria, teoricamente, um capítulo interessante na nova história da humanidade, que não tem muito tempo. Esse é outro aspecto. Nós não temos muito tempo a perder, porque provavelmente existem 2 documentos importantes. Os direitos humanos, que começaram
3 anos mais ou menos depois da última Guerra Mundial, e que completaram 80 anos, eu tenho 4 anos a mais, e que completaram 80 anos em dezembro passado. Mas é um negócio muito interessante, o Código dos Direitos Humanos. E não satisfeito, porque os direitos humanos são muito respeitados, ensaia-se uma espécie de governança universal. O José de Castro já falava muito na necessidade de um governo universal. Então, hoje, as metas do milênio, que foram aceitas no mundo inteiro de uma forma sincera ou não, mas as metas do milênio demarcam o que deve ser feita. Dentro de 2 anos vence a primeira meta. Nós estamos faltando 2 anos para vencer a meta também, que já seria executiva, que já seria de uma governança mundial, no sentido de corrigir os grandes desvios que a humanidade tem seguido, uma das quais é o trato com a ecologia. Certo? Nós somos também parte da natureza e nós somos obrigados a respeitar a natureza. E não temos muito tempo para isso, porque nós temos poluição desde a estratosfera lá em cima, camada de ozônio, está lá por cima furada, os gases que estão, o gás metano, que em uma pequena proporção é 20%, mas tem um efeito bem maior do que o gás metano. Eu, nas segundas-feiras, já aderi a um grupo que não consome alimento de origem animal, ou de animais que sejam ruminantes, por conta fundamentalmente da eliminação do gás carbônico. Mas isso é uma história muito longa e nós aqui já estamos usando de uma forma muito longa, até abusiva, o tempo disponível. Muito obrigado. Bem, senhores, acabamos de ver, quando a gente lê transição nutricional e vê um mestre vir falar para nós sobre isso, todo mundo fica pensando o que é que ele vai dizer, que fórmulas vai apresentar, que dificuldades vai apresentar. E você vê que um homem dá uma cultura dessa, um cientista, dá uma aula como se fosse para um jardim de infância. E nós todos ficamos satisfeitos e todos aprendemos muito com o que ele falou. Eu só tenho aqui agora que parabenizá-lo. Passo a palavra ao João para que ele... Bom, então, em face do adiantado da hora, nós vamos ter que encerrar. Eu quero mais uma vez agradecer ao professor Malaquias por ter atendido o nosso chamamento. Ele nos brindou com uma aula brilhante, formidável, mostrando de forma muito clara essa transição nutricional que hoje vivenciamos. Décadas atrás, a grande preocupação do pediatra era com a desnutrição proteico-calórica e hoje continua. Nós temos cerca de 5 milhões de desnutridos no país, né, entre adultos e crianças, mas hoje a grande preocupação também é com a obesidade. Ele mostrou muito bem a obesidade, o diabetes tipo 2 na criança, né, a síndrome metabólica, uma consequência realmente dessa transição nutricional, a obesidade do adulto chegando à criança e o papel dos alimentos ultraprocessados, fast food, etc., nesse contexto. Mas ele nos trouxe uma notícia muito boa, é que nós vamos viver 150 anos, né? E em pediatria há uma preocupação muito grande com a nutrição da criança nos primeiros 1000 dias, né? A partir da concepção, 1000 dias, e o enfoque especial ao aleitamento materno, no sentido de preparar aquele indivíduo que vai viver mais de 100 anos. Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao professor Malaquias, agradecer a presença de todos, aqui, os amigos aqui presentes,
chamando a atenção para a presença do nosso Jorge Cunha, presidente da APENGE, e Zé Francisco Nobre, vice-presidente da APENGE, Academia Paraibana de Engenharia, com quem nós temos uma estreita amizade e parceria, e, professor Malaquias, inclusive, nós temos como projeto conjunto com a Academia de Engenharia, que é a análise propositiva da saúde ambiental da Paraíba. Bom, mais uma vez agradecendo a todos, convido para um coffee break no Espaço Hipócrates. Muito obrigado.